Olá, eu sou o João Paulo e bem-vindo ao canal Quero Saber. O tema do vídeo de hoje é: você não pode fazer tudo. Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas era desprezada no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhi, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e orando lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. No livro de Atos, vamos ver a ação dos apóstolos, vamos ver a ação da igreja, e vamos ver também a ação do Espírito Santo. Atos, capítulo 6, como eu acabei de ler, o que está acontecendo na igreja ali em Jerusalém? Está tendo uma contenda. Isso, as gregas estavam reclamando que elas não estavam sendo bem tratadas. E essa questão chegou aos 12. Quando se diz 12 aqui nessa passagem, está se referindo aos apóstolos, aqueles 12 que andou com Cristo. Essa questão foi levada até eles. E eles falaram: não podemos servir à mesa, porque a questão das gregas é que elas queriam ser servidas, e elas colocaram na mesa. As nossas irmãs judias estão sendo bem tratadas. Nós, gregas, não estamos sendo bem tratadas. E os apóstolos entenderam isso, mas eles deixaram muito claro: não podemos servir à mesa. Mas e agora? O que fazer? Então, os apóstolos falou para a igreja: escolha 7 varões de boa reputação. Os apóstolos andaram com Cristo aproximadamente 3 anos e meio. E agora Cristo subiu, os apóstolos ficou. E agora é os apóstolos que têm que dar continuidade tudo aquilo que eles aprenderam com Cristo. Então, por esse motivo, os apóstolos eles não poderiam fazer outra coisa a não ser ensinar a palavra de Deus, ensinar tudo aquilo que eles tinham aprendido com Cristo antes. E agora eles têm que exercer dessa função de ensinamento, porque eles que aprenderam com Cristo, e eles não podem servir à mesa. Como eu falei, o tema desse vídeo, o tema dessa pregação, o tema desse estudo: você não consegue fazer tudo. Nem os apóstolos conseguiram fazer tudo. Então, eu e você não podemos fazer tudo. Essa questão foi levada aos apóstolos. E os apóstolos dizem assim: vamos ficar no mistério da palavra. Agora vocês devem escolher 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a boa reputação? Boa reputação é aquilo que as pessoas pensam de mim e de você. Se as pessoas entendem que o que você faz é a coisa certa, ela gostando ou não gostando de você, faça a coisa certa e você terá uma boa reputação. O que seria cheio do Espírito Santo? Que hoje em dia as pessoas não entendem o que é ser cheio do Espírito Santo. Um certo dia, Jesus fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Suba no barco e vamos para o outro lado do mar. Então, quando eles estão a caminho do outro lado do mar, começa uma grande tempestade. E os discípulos, naquele momento, eram homens carnais. Eles não entenderam que aquele levante, aquela tormenta, era algo maligno. Porque, observe, eles estavam em um ponto, eles estavam indo para outro ponto. Para qual ponto eles estavam indo? Para aquele gadareno. Então, Satanás,
Ele interviu para que eles não chegassem no gadareno, para libertar aquele gadareno que estava sob a garra de Satanás. Então Jesus entende que aquilo é uma ação maligna. E os discípulos eles não entenderam que era uma ação maligna. Jesus está no bar. Olha o que Jesus fala: homens de pouca fé. Eles não entenderam que aquilo era uma ação maligna. Tendo em mente que eles tinham a experiência do mar. Mas essa experiência não conta para o momento espiritual. E Jesus, cheio do Espírito Santo, entendia as coisas espirituais. Então, ser cheio do Espírito Santo é entender as coisas espirituais. Não é a forma que você fala que demonstra que você é espiritual. Não é essas coisas que demonstram que você é espiritual. Mas é a capacidade de entender as coisas espirituais. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Outro requisito que os apóstolos falou, o primeiro foi cheio do Espírito Santo, boa reputação e de sabedoria. Exemplo. Moisés sai com o povo de Israel do Egito para Canaã. E nesse percurso, Moisés, ele julgava algumas causas. E ele está cansado de julgar muitas causas. Você não pode fazer tudo. Esse é o tema do vídeo. Então, Moisés está querendo fazer tudo. E o sogro de Moisés olha essa situação e dá um conselho para Moisés. Mas, a princípio, Moisés precisava de um conselho. Moisés foi instruído no Egito. Moisés foi criado no Egito. Teve os melhores professores no Egito. Mas agora ele tá fadigado, ele está cansado. E quem consegue ver isso? O sogro de Moisés. Isso é sabedoria. Por mais que Moisés tinha muita capacidade, tinha muito conhecimento ali, nesse momento, nessa situação, ele não teve sabedoria. Quem teve? O sogro de Moisés. Então, ter sabedoria é ter essa capacidade de tomar decisões corretas, de ajudar um processo, de tirar, muitas vezes, fardo pesado das costas do nosso próximo, do nosso irmão. Isso é ter sabedoria. E a igreja escolheu esses 7 varões. E apresentaram aos apóstolos, e os apóstolos impuseram as suas mãos e oraram por eles. E ali eles foram separados para o importante trabalho de servir a mesa. Concluindo, nem mesmo os apóstolos teve a intenção de querer fazer tudo. Então eu, João Paulo, não posso querer fazer tudo porque eu não vou conseguir. Eu tenho que escolher algumas coisas e fazer essas coisas bem feitas. Te aconselho a mesma coisa. Não queira fazer tudo. Não fique fadigado como Moisés estava fadigado. Moisés deu ouvido ao conselho do seu sogro e dividiu aqueles fardos. Ele escolhe alguns homens para julgar as causas pequenas, as causas maiores ficou para Moisés. Para resumir, não queira fazer tudo dentro do seu ministério. Não queira fazer tudo dentro da sua casa. Não queira fazer tudo na sua empresa. Não queira faça algumas coisas e, se possível, repasse algumas tarefas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até mais. Tchau.